E é isso aí, meu povo. Primeiro de tudo, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Mas antes de qualquer coisa, eu quero começar com aquela pergunta, né? Você já teve a sensação de que a tua mente ela tá barulhenta demais, com muita informação, muita ansiedade, muitas perguntas, muitos questionamentos, muito tudo que chega uma hora que você tá achando que vai ficar maluco? Bom, às vezes a gente está com mil pensamentos ao mesmo tempo, preocupação, cobrança, boleto, tarefas e um monte de coisa, e aí a gente vive tentando viver com a cabeça dentro de um furacão. Parece que nada vai sair do jeito que a gente quer e a gente fica meio maluco, né? Só que a verdade é uma só, você não precisa viver assim, de coração. Viver dessa forma é extremamente prejudicial à sua vida, à sua produtividade, ao seu sucesso e a tudo que você mais deseja na sua vida. Hoje eu vou te mostrar algumas técnicas bem simples, bem tranquilas de fazer, baseado em ciência e principalmente na minha vivência do que eu levo para minha vida e é aquilo que faz sentido, tá? Para você conseguir silenciar um pouco esse caos, essa turbilhão de informações e pensamentos, para você ter uma mente mais leve, mais tranquila, mais calma e conseguir de fato fazer aquilo que você tanto gostaria. Esse vídeo aqui, ele é especial para quem está cansado e para quem está com aquele excesso mental. E para aquela pessoa que quer ter um pouco mais de clareza e leveza de pensamento, até mesmo quando você não tem nada para fazer, você tem muita coisa na tua cabeça. Então eu vou te ensinar hoje a você esvaziar essa cabeça até nos momentos que você vai ficar mais tranquilo sem nada para fazer, tá? E aí, a primeira coisa que a gente vai é o seguinte: por que que a gente tá tão agitado, né? Por que que a nossa mente tá tão nervosa, tão agitada? A verdade é uma só. A gente vive um mundo hoje, uma geração muito e super estimulante. E o que que é isso? Notificações no celular, comparação nas redes sociais, pensamentos automáticos, muitas informações sobre futuro e a gente querendo prever o futuro que a gente não consegue. Então a gente acaba ficando extremamente estimulado por um monte de estímulos e um monte de informações que a gente acaba realmente ficando muito ansioso. Por que eu digo isso para vocês? Quando eu fiz meu MBA, um professor meu, ele estava falando sobre essa parte de informação, sobre anúncios e etc e tal. Hoje, você, em um dia, consome mais conteúdo do que os seus avós consumiam na vida inteira. Então, você consome muita informação. É muita informação jogada dentro da sua cabeça diariamente, mas é muito em muito pouco tempo. E aí isso acaba gerando uma coisa que a neurociência fala de sobrecarga cognitiva, que nada mais é do que muitos ruídos mentais. É muita informação. Você está vendo aqui um negócio que, o morango do amor está bombando agora. Aí daqui a pouco você tá vendo negócio de corrida, aí daqui a pouco você tá vendo maquiagem, aí daqui a pouco você tá vendo sucesso, daqui a pouco você tá vendo curso, aí você vai ficar, meu Deus do céu, cara, é muita coisa. E aí você começa a ficar extremamente inflacionado de informação na sua cabeça, e aí você fica inflamado. Aí você cansa, você não consegue pensar direito, você sente dificuldade. Só que eu vou te dar uma boa notícia. Atualmente ela pode ser treinada para você ter um cérebro mais tranquilo, mais leve, mais desacelerado. Não é fácil, mas quando você praticar, as coisas vão passar a ser bem mais leves na sua cabeça, tá bom? Então, eu vou te dar 5 técnicas para você silenciar o seu caos mental, essa informação extrema na tua cabeça. Primeiro de tudo, é o que eu gosto muito de fazer, que é o papel. Papel e caneta. A tua mente, ela precisa de botar para fora algumas coisas que estão na sua cabeça. Como você vai fazer isso? Muitas pessoas utilizam a fala. Você pode falar com seus amigos, com seus parentes, com alguém de confiança, botar para fora aquilo que você está sentindo, ou até mesmo com um psicólogo ou um terapeuta. É muito bom você fazer isso falando, de fato, te desanuvia, te dá uma leveza muito grande quando você bota para fora aquilo que você está pensando. Mas quando você bota no papel, o papel aceita tudo. Tem coisas que às vezes você não vai falar com as pessoas porque você tem vergonha, porque você é uma coisa muito íntima sua, porque às vezes é uma coisa que você não tá afim de falar e que você precisa botar para fora aquele sentimento e aquele pensamento. Eu gosto muito de utilizar papel. Cláudio, você usa de quanto em quanto tempo? Pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Eu gosto de escrever. Quando eu estou muito agitado, muito ansioso, com muita coisa na cabeça, eu gosto de botar no papel. Por quê? Porque o papel, ele aceita qualquer coisa.
Se eu quero xingar, se eu quero falar mal, se eu quero falar bem, se eu tô nervoso, se eu tô ansioso, eu vou botar no papel. E você não precisa escrever um super texto, um roteiro maravilhoso, não, de forma alguma. Você só vai escrever aquilo que está na tua cabeça. Você vai botar no papel tudo aquilo que você está pensando e tudo aquilo que você está sentindo. Porque isso, de coração, se você fizer, você vai sentir que sua alma e a sua cabeça vai estar um pouquinho mais leve depois de você fazer isso, tá bom? Segundo tipo de atividade que eu quero passar para vocês é a respiração. Tem gente que fala respiração 4-7-8, tem gente que fala respiração 4x4, e aí você pode escolher o que você quiser. O que seriam essa respiração, esse tipo de técnica de respiração? Eu gosto muito da 4-7-8, que é o seguinte: você fica 4 segundos inspirando, 7 segundos travado na respiração, trava, e 8 segundos expirando. E fazer isso pelo menos 5 vezes, não precisa mais do que isso, vai deixar a sua cabeça mais calma. Por quê? Porque às vezes você está com um nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, muito alto na sua cabeça. E aí você está muito estressado. E quando você faz essa respiração 5 vezes, 4, 5, 4, 7, 8, você vai ficar muito mais tranquilo e muito mais calmo. Isso eu digo para vocês porque antes mesmo de estar fazendo esse vídeo aqui agora para vocês, eu fiz isso daqui para ficar um pouco mais tranquilo, menos agitado, para fazer um vídeo um pouco mais lento e com uma cadência um pouco mais tranquila e mais leve. Porque se eu começar a fazer um vídeo agitado, nervoso, tenso, porra, num pique danado, você vai acabar sentindo isso e eu vou acabar transparecendo esse tipo de nervosismo e ansiedade. Então, tenta fazer essa atividade pelo menos uma vez por dia, tranquilamente. Tem relógios hoje em dia que fazem esse tipo de tarefa. Mas se você não tiver um relógio, pô, pega um cronômetro no seu celular e coloca. Ou na tua mão. Inspira, ó. E aí você vai fazendo as contas ali e vai resolvendo a sua vida. Então, esse tipo de atividade é extremamente benéfica para a sua vida, tá bom? Isso daí eu garanto para você que vai ficar mais leve a sua vida. Terceira técnica que eu falo para vocês é você praticar algum tipo de atividade. Ou seja, que atividade é essa? Uma atividade física, de fato. Cláudio, que atividade física? A que você quiser. Quer fazer natação? Quer fazer corrida? Quer fazer bicicleta? Quer fazer musculação? Quer fazer. Escolhe alguma coisa para você fazer. Por quê? A partir do momento que você está fazendo uma atividade física, gastando a sua energia, a tua cabeça ela tende a ficar focada naquele momento que você está fazendo a energia, que você está gastando aquela energia. Então você não consegue pensar em coisas muito complexas naquele momento. E tem que ser uma atividade física que de fato vai te cansar. Não pode ser uma caminhada leve demais, porque aí você não vai estar se cansando. Você precisa se cansar. E aí, a partir do momento que você se cansa, você começa a desanuviar um pouco. Às vezes tem muita gente que gosta de fazer luta. Fazer luta é muito bom, tá? Enfiar porrada naqueles sacos, ou dar soco, chute, fazer o que você quiser, ou um jiu-jitsu, o que você quiser, um judô pode ajudar bastante, mas tente fazer uma atividade física que vai te cansar, que vai te gerar um nível de cansaço. Por quê? Quando você começa a fazer essa atividade física, você tende a ficar um pouco mais feliz, mais alegre, mais otimista, e a partir do momento que você fica mais alegre, mais otimista, outros problemas que você tinha, outros pensamentos que você tinha, você passa a esquecer ou você passa a tentar resolver de uma forma mais leve. Por quê? A partir do momento que você é uma pessoa muito fechada, muito sedentária, que não faz nada, as coisas começam a ficar mais cinzas, mais nubladas, mais tristes. E principalmente agora que a gente está no inverno. O inverno é um período do ano que muita gente gosta, tudo bem, mas é um período do ano que as pessoas tendem a ficar um pouco mais fechadas, mais tristes, mais depressivas. Por quê? Significa que a pessoa vai ter depressão no inverno? Não, não é isso. Mas significa que ela vai ficar um pouco mais triste, um pouco mais cinzenta. Por quê? Porque são dias mais frios, a gente se fecha mais, a gente tende a ficar um pouco mais recolhido, mais retraído, porque a gente não quer fazer algum tipo de atividade porque não está com uma temperatura ideal para a gente fazer algum tipo de atividade. A gente sente mais preguiça, a gente sente mais fome, então a gente acaba nesse inverno tendo um comportamento um pouco mais
retraído. Então, por isso que fazer atividade física esquenta o teu corpo. E quando você esquenta o teu corpo, você sente mais energia para fazer outras coisas, e obviamente, você sente mais otimismo, seu ego vai começar a se inflar um pouco, porque você vai começar a se amar um pouco mais, se valorizar um pouco mais. Então, essa é a terceira técnica que eu queria passar para vocês. Quarta técnica que eu falo para vocês é você ter otimismo e você utilizar alguns mantras na sua vida. Cláudio, eu tenho que ter um mantra específico? Não. E o que que é esse otimismo? Não é bobeira, não é palhaçada, não é uma pessoa habitolada, é uma pessoa otimista. Todos os dias agora de manhã, isso tem pouco tempo que eu tenho feito, eu fazia há mais tempo, aí eu parei de fazer, agora eu retomei novamente. É, e tá tudo bem, tá? Se deu pra fazer agora, depois parou e depois volta, tá tudo bem. Você é um ser humano, você não é uma máquina a fazer sempre a mesma coisa. Mas quando você começa a fazer esse tipo de atividade de otimismo, você começa a ver a vida um pouco mais positiva. E todos os dias de manhã, agora, quando eu tô tomando meu banho, antes de ir pro trabalho, eu simplesmente vou falando palavras positivas para mim. Hoje vai ser um ótimo dia, hoje vai ser um dia muito produtivo, hoje é um dia muito feliz, hoje é um dia que eu vou ter ótimas notícias, que eu vou ter muitas coisas para me motivar, para ficar feliz e para fazer as coisas do jeito que eu gostaria. É um mantra que eu criei para mim. Eu inventei da minha cabeça. E você pode inventar mantras para você, ou você pode simplesmente visualizar positividade na sua vida, fazendo uma oração, o que você bem entender aquilo que você desejar. Mas tenha otimismo no seu dia, porque o otimismo no seu dia vai fazer com que a sua cabeça ela esteja mais preparada a receber coisas boas e mais positivas. Porque às vezes você teve 10 coisas positivas no seu dia e uma negativa e você vai acabar focando na negativa. A partir do momento que de manhã, tem que ser de manhã, assim que você acordar, quando você estiver tomando banho para ir para o trabalho, etc e tal, faça esse mantra para você, porque a tua cabeça ela vai tender a pensar um pouco mais no positivo do que de fato no negativo, tá bom? Essa é a quarta atividade. E a quinta e última atividade é você ter um foco único nas coisas. Não existe ser humano no mundo que é multitarefa, multifocal. Não existe. Ah, Cláudio, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Tudo bem, você pode fazer, tá tudo bem você fazer isso, mas isso não é benéfico. Isso não é natural do ser humano. Então é muito importante que você entenda que fazer várias coisas ao mesmo tempo, dá para fazer? Dá. Você vai fazer com muita produtividade, com muito foco em todas as ao mesmo tempo? Não. Então por isso que eu, Cláudio, gosto de sempre fazer uma coisa de cada vez. Eu vou gravar um vídeo, eu vou responder os meus alunos, eu vou montar minha aula, eu vou atender meus clientes, uma coisa de cada vez. Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Se eu fizer várias coisas ao mesmo tempo, não rola. E não rola você tá estudando e escrevendo, respondendo aluno, isso daí pra mim é humanamente impossível. Tem muita gente que consegue, eu de fato não consigo. Eu às vezes estou respondendo meus alunos e escutando um podcast, pra mim isso é impossível, eu não consigo. Eu consigo escutar uma música e de fato instrumental. Se eu escutar uma música que tem a voz e a pessoa cantando, eu sinto muita dificuldade. Faça uma coisa de cada vez. Determine um tempo para você fazer aquela coisa. Ah, eu vou ficar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora fazendo só isso daqui, sem zumbido, sem nada. Bota um fone de ouvido, não deixa ninguém te atrapalhar, não deixa ninguém te encher o saco. Ah, Cláudio, mas eu trabalho numa empresa que todo mundo me chama atenção e tudo mais. Beleza, determina tempos menores, 15, 20, 30 minutos para você ficar ali concentrado, para você fazer aquilo que você precisa fazer. Por quê? Quando você tem essa quebra, quando você tem esse momento de interrupção, isso acaba te atrapalhando. E aí, até você voltar ao ritmo que você estava, demora. Então, por isso que eu falo para vocês: tenha esse foco único, faça aquilo de forma exclusiva, porque isso vai melhorar muito a sua produtividade. Você vai fazer as coisas muito mais rápido, garanto isso para você. E além de tudo, você vai conseguir se concentrar mais naquilo que você está fazendo. Você vai fazer de uma forma melhor, você vai fazer de uma forma muito mais tranquila, beleza? E isso te dá mais leveza. Por que isso te dá mais leveza? Porque você não fica pensando em 1001 coisas ao mesmo tempo. Tudo isso que eu passei para vocês aqui, todas as atividades, são atividades.
são exercícios, são como se fosse uma musculação cerebral. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro para você é que se você não fizer, nada vai acontecer. Você não precisa aplicar tudo que eu falei ao mesmo tempo, mas escolhe uma dessas 5 técnicas que eu passei para você e aplica ela durante pelo menos uma semana, ininterruptamente. E eu garanto que a tua mente ela vai começar a responder. Beleza? O ponto final que eu queria deixar para vocês no vídeo de hoje é o seguinte: a gente silenciar o nosso caos não é sobre a gente fugir da vida e a gente esquecer tudo que a gente tem de problema. É sobre a gente treinar a nossa mente para ela ser a nossa aliada e não de fato a nossa inimiga. Porque muitas vezes quando você tá com esse extremo pensamento e esses hiperestímulos na sua cabeça, você tá se tornando o seu pior inimigo, porque você não consegue concentrar, porque você não consegue fazer as coisas, porque você vira uma pessoa muito desligada, você vira uma pessoa muito sem foco, e isso acaba atrapalhando você. Não fica refém dessa pressa, da comparação, da cobrança interna, das redes sociais, não fica refém disso, porque isso só te atrapalha. Tenha ferramentas, tenha métodos, saiba utilizar essas ferramentas que eu passei para vocês e essas atividades para você ter a cabeça um pouco mais leve, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou, peço para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para novos vídeos. Bom, tenho vídeos aqui todas as quartas e sábados, então fiquem tranquilos que quartas e sábados religiosamente vai ter vídeo aqui no YouTube, sempre tem, mas se você puder, deixa esse like aí e assim, me conta aqui nos comentários. Qual tipo de técnica você vai aplicar hoje? Eu queria que você aplicasse hoje. E eu queria que você me falasse qual dessas você vai aplicar. Lembre sempre de uma coisa: uma mente mais leve, ela só precisa de uma coisa: cuidar dela. Você precisa cuidar da sua mente. Você precisa cuidar da sua cabeça. Você precisa saber desanuviar alguns tipos de pensamentos para você ter uma vida muito mais leve e uma vida cheia de propósitos para você conseguir fazer aquilo que você tanto gostaria, tá bom? Então, no mais é isso. Um beijo grande para vocês. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo até o final e, obviamente, espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá, gente. Tchau, tchau.